Tá começando o sorteio, ainda tá naquele aquele blá blá blá, aquela explicação, mas que é importante, né, Rafa Leal, pra saber quem pega quem ali nessa terceira fase de Copa do Brasil. O Galo passou 2 fases pra chegar até aqui, o Cruzeiro entrou pela classificação do ano passado de Campeonato Brasileiro e agora os torcedores estão esfregando as mãos. Isso mesmo, são 20 times que vieram das 2 primeiras fases, né? O Aparecidense de Goiás, o Atlético Paranaense, o Galo, o Botafogo da Paraíba, Brusque, capital do Distrito Federal, o Ceará, Criciúma, CSA, Fluminense, Grêmio, Maracanã do Ceará, Maringá do Paraná, Náutico, Novo Horizontino, Operário de Ponta Grossa, Red Bull Bragantino, Retrô de Pernambuco, Vasco e Vila Nova do estado de Goiás se juntam aos times que conquistaram vaga de forma direta. Botafogo, Palmeiras, Bahia, Inter, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Corinthians, times que vêm via Libertadores. O CRB, que foi o vice-campeão da Copa do Nordeste, perdeu pro Fortaleza no ano passado. Paysandu, que conquistou a Copa Verde 2024. O Santos, campeão da Série B 2024. Igual você falou, Alan, o Cruzeiro, via classificação, ficou na 9ª posição do Brasileirão 2024. Passou direto para a terceira fase. Simões, você citou que são 12 dos 16 do pote 1 que foram campeões da Copa do Brasil, é isso? Isso. Do pote 1, a gente pega aqui, ó, Flamengo é campeão, São Paulo já foi, Palmeiras já foi, Corinthians já foi, o Atlético já foi, o Atlético do Paraná, Fluminense, Botafogo não, Fortaleza não, o Bahia e o Bragantino. O Grêmio já foi campeão, Internacional, Vasco, Santos, Cruzeiro. Claro que números de títulos diferentes, né? Mas o Cruzeiro é o maior campeão com 6, Grêmio e Flamengo. Quem mais ameaça agora o Cruzeiro? O Flamengo Grêmio entrou nessa briga, né? Isso, o Grêmio e o Flamengo, né? É. Os dois têm 5 taças de Copa do Brasil, então eles têm a chance de nesse ano igualar ao Cruzeiro, que é o maior campeão da competição com 6 conquistas, tá? E no pote 2, a gente tem um clube da Série A, né, Rafa? Que é o Ceará. Isso. Ceará que subiu da Série B no ano passado. E a gente tem um campeão, que é o Criciúma. Então tem algumas curiosidades. O Criciúma foi da primeira Copa do Brasil, não foi? Não, da primeira edição? A primeira Copa do Brasil é o Grêmio, 89. Sim. Aí 90 o Flamengo é campeão. E aí 91 o Criciúma é campeão numa final contra o Grêmio. Criciúma que era treinado pelo Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari era o treinador do Criciúma em 91. Aí ele garante vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, e aí que ele é dirigido pelo Levir Coupe, na Copa Libertadores de 92. Isso. Então, o Criciúma aí é a primeira, vamos colocar entre aspas, a primeira zebra da história da Copa do Brasil. Ele é campeão em cima do Grêmio com 2 empates, né? Era a era ainda do gol qualificado, o gol fora de casa valia. Essa praga chamada gol fora. Era critério de desempate, e ele foi campeão com 2 empates. Então, e aí a gente tem essas possibilidades, né? A gente tem aí a chance de ter um Fortaleza e Ceará, por exemplo, né? Porque o Fortaleza está no pote 1, porque joga a Copa Libertadores, e o Ceará está no pote 2, e a gente pode ter ou Flamengo ou Fluminense encarando o Maracanã no Maracanã. Isso seria muito legal, né? E são jogos de ida e volta agora, né? São jogos de ida e volta. A primeira e segunda fases é um jogo único, né? Na primeira fase, do time pior ranqueado. Na segunda fase é um sorteio. Agora é pote 1 contra pote 2, ida e volta. Então a gente pode ter o Maracanã jogando no Maracanã. Seria um momento histórico, né? Seria bem legal mesmo o Maracanã recebendo o Maracanã. Imagino que eles vão gostar também de ir até lá. Além da nossa dupla aqui, tem na sede da CBF acompanhando o Wellington Campos, né? Sim, vamos bater um papo com o Ídolo, porque lembrando que esse sorteio está sendo transmitido pela CBF TV no YouTube. Então o Ídolo estará à frente da gente aqui no Dial. Wellington Campos, boa tarde pra você. Neste momento estão passando ali os possíveis confrontos, né? Os times dos potes A e B, e já começa o sorteio. Boa tarde. Boa tarde pra você, Rafael. Boa tarde, o meu querido Alexandre. E olha só, já vamos para a primeira bolinha. Vasco da Gama é o primeiro sorteado da Copa do Brasil. Vamos ver quem vai pegar o Vasco. Estamos na frente aqui. Itatiaia vai dar os jogos de Cruzeiro e Atlético na frente. Vamos lá. Vai tirar a bolinha do pote B para o adversário do Vasco. Operário de Ponta Grossa. Então, Operário de Ponta Grossa. Operário de Ponta Grossa é o confronto. Agora o confronto de número 2. Vamos lá.
bolinha do pote A. Agora ela bota a mão esquerda, tira a bolinha do Fluminense, mais um carioca. Do Fluminense. Dois, então, aberto com o Fluminense, o outro já campeão de Copa do Brasil em 2007. Vamos ver agora quem o Fluminense vai pegar. Vai agora tirar a bolinha aqui do pote 2. Ela abre, estica ali o nome. Aparecidense. Aparecidense. Camaleão. Vamos então para o confronto de número 3, Rita. E você vamos tá chegando, ligou a televisão agora, colocou na CBF. Que tá para a terceira partida, né? Fazendo agora o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa Betânia. A garota já botou a mão na bola ali, tirou, abre. O Bahia, que abre o confronto de número 3 desta fase. Bahia. Em 3 oportunidades, vai enfrentar terceiro jogo. as irmãs Daiane definirem. Vamos ver o Bahia contra quem? Tá rápido, né? O Alexandre, Rafael. Sim, bem rápido, né? Dinâmico, Hélio. Agora só tá sorteando os É verdade. Paysandu. Bahia e Paysandu vão se enfrentar na terceira fase. Quem avançar para as oitavas vai pegar R$3.638.250 de cota. Vai sair o quarto jogo. Atenção. O Botafogo e aí, Rita, com calma, paciência. Botafogo. Para todo mundo poder visualizar perfeitamente. Botafogo do Rio. O Botafogo, vice-campeão em 1999. Porque tem o Botafogo da Paraíba aqui. Só falta ser Botafogo e Botafogo. Em algumas oportunidades, Botafogo, atual campeão brasileiro. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Vai sair a bolinha do adversário do Bota. Atenção, Brasil. É o Capital. Capital do Distrito Federal. Botafogo e Capital é estreante em Copa do Brasil e está chegando uma temporada. Só o Alexandre Simões sabe as cores da camisa do Capital. Que ele é um estudioso nisso aí. Nós vimos escudinho aqui, o Capital ele é meio azulado, não é isso? Isso. Azul, branco e preto. Vem aí o jogo 5, hein? Vamos lá. Internacional abre ali o nosso confronto de número 5. Vamos ver quem vai pegar o Inter. 1992 desta amada Copa do Com Brasil. certeza não é o Grêmio, porque ele está no poste de cá. E meu amigo presidente Mauro Carmelli da Federação Cearense falou assim: a minha federação tem 3 times na terceira fase da Copa do Brasil. Estava todo orgulhoso aqui. O Maracanã. Já é um time cearense. Acabou o sonho do Simões aí, do Maracanã, jogar no Maracanã. Vai jogar no Beira-Rio. Esse é muito legal, cara. Eu ia pedir para fazer esse jogo, viu? Vamos lá. Vamos pro jogo número 6. Algum jogo da morte? Por enquanto não, né? Não, né? Por enquanto não, né? Fortaleza. Bahia e Paysandu, talvez um confronto aí, porque o Paysandu contra o Bahia sempre complica jogo. Série B já tiveram juntos há pouco tempo. E o Paysandu sempre complica a vida do tricolor de aço, mas talvez seja aí um confronto, né, um pouquinho mais complicado, digamos assim, pro tricolor de aço. Saiu o Fortaleza aí, Wellington? Vocês lembravam? O Fortaleza. Jogo 6, né? Fortaleza. O confronto de número 6 é um confronto nordestino. Fortaleza e Retrô do Ceará. Atual campeão da Série Retrô B. vice-campeão. Time arrumadinho, viu? É o time do Retrô, finalista do campeonato pernambucano.
Perdeu nos pênaltis. Nos pênaltis. Fernandinho joga lá. Fernandinho, ex-Galo. Aquele. Joga lá no Retrô de Pernambuco. E fez gol nessa final aí. Fez gol de falta. Vai abrir mais um, hein? Golaço. Golaço. Atlético Paranaense. É o de lá. Não foi o do... Acho que o atleticano agora ficou... Ai, será que sou eu? É o Atlético, né? Vamos ver quem que o Furacão vai pegar. Elas seguirão durante todo o sorteio. Furacão que caiu bastante, né? Depois do rebaixamento, mudou muito. Brusque, confronto de número 7. Vai pegar É um confronto da região sul Brusque. entre Atlético Paranaense. Brusque de Santa Catarina. Atlético Paranaense e Brusque. É confronto de equipes do sul do país, né? O Brusque, que figura, né, na Copa do Brasil há um tempo, jogando fases além das preliminares, time catarinense para enfrentar o Atlético Paranaense, que recentemente também conquistou seu primeiro título da competição. Então já temos aí definidos por enquanto os confrontos entre Vasco e Operário de Ponta Grossa, Fluminense e Aparecidense, Bahia e Paysandu, Botafogo contra o Capital do Distrito Federal, Internacional contra o Maracanã, Fortaleza contra o Retrô, duelo de nordestinos, Atlético Paranaense contra o Brusque. São os confrontos até o momento sorteados. Saiu a bolinha do Palmeiras aí, né, ídolo? Isso, Palmeiras e Ceará, Rafa. Duelo de Série A, hein? Duelo de Série A? O único, né? O único duelo de Série A. Ficou ruim pro Palmeiras, Simões? Ah, ruim é forte, né? Mas de toda forma o Ceará, eu acredito que talvez... Que é o mais forte do pote B, né? A gente tem aí o Novo Horizontino, a gente, né? Mas de toda forma o Ceará é o time mais forte desse pote 2. Pelo menos não saiu pra cá, né? Então, pra um time mineiro. Então já temos 8 confrontos aqui, metade desse sorteio já realizado. Isso. Ainda tem 8 times do pote A e 8 times do pote B, né, Rafa? Exatamente, tá na hora de sabermos os times do confronto número 9. Só lembrando, Simões, o Ceará já foi finalista de Copa do Brasil também, não foi? Ele foi finalista em 94 contra o Grêmio. Exatamente. Com o Filipão de treinador do Grêmio, o Filipão ganhou o bicampeonato. Toda hora tá de treinador de alguém na final da Copa do Brasil. Vocês falam do Filipão. Ó, saiu aí, ó, saiu. Pintou a bolinha do Galo por aí, né, ídolo? E vai sair agora o adversário. É o Maringá. É, Maringá. Maringá vai pegar o Galo. Maringá foi finalista, né, do campeonato paranaense, sim, perdeu pro o título pro Operário. E não foi o Maringá que eliminou o América? No ano passado. E neste ano o Cascavel eliminou o Coelho na primeira fase. É verdade. Vai jogar lá na terra do cachorro quente, né? Que eles falam que Maringá é a terra do hot dog, dogão. Então, Galo contra o Maringá, Simões. Qual que é o nível de dificuldade, gente, pro Atlético, torcedor do Galo que tá acompanhando? Ah, é favoritaço, né? Taço, né? É. Lembrando que o Maringá pegou o Flamengo recentemente, né? Também. O jogo de ida foi duro lá no Willie Davis e na volta o Flamengo goleou o Maringá. Não foi isso mesmo, ídolo? Aí ele é o Flamengo, saindo. Isso. Ué. Foi um jogão. Vou falar em Flamengo. Olha o Flamengo, hein? Saiu a bolinha do Flamengo. Vai pegar o Botafogo da Paraíba. O Flamengo contra o Botafogo da Paraíba é um clássico, só que não é o clássico carioca, né, Simões? É o Belo encarando o Mengão. Exato. De toda forma, né? E existia a torcida aí pro Atlético pegar o Botafogo da Paraíba pro Hulk poder jogar na terra dele, né? É mesmo, né? Mas aí já não... Já não tem como mais. O Galo siga e o Botafogo da Paraíba também. Não seria ruim, não. Já, é verdade. Já pintou outra bolinha por aí, Wellington? Pintou o São Paulo. E agora vamos ver quem o São Paulo vai pegar. Tá puxando ali a bolinha, tá puxando. Puxa aí. Vai abrir, abriu. Vamos ver. Náutico, São Paulo e Náutico, Rafael. Tá aí o duelo então do tricolor paulista contra o Clube Náutico Capibaribe de Pernambuco, Simões.
É interessante que um jogo tradicional também do futebol brasileiro, né? Sim. O Náutico frequentou por muitos anos a Série A do Campeonato Brasileiro, agora tá nas divisões inferiores, mas um jogo bem tradicional também. E eliminou o time de Série A nessa Copa do Brasil, não foi? Tirou Vitória, né? Isso. Vitória da Bahia. Boa, então mais um confronto definido entre o tricolor paulista, campeão da Copa do Brasil de 2023, contra o Náutico. Faltam só 5 desse pote A, uma hora tem que sair o Cruzeiro aí, Pois né? vamos ver, quem sabe aparece a bolinha da Raposa, o maior campeão da Copa do Brasil, em busca agora de um heptacampeonato. E tem bolinha aí, e é quem, ídolo? Do Cruzeiro vai pegar quem? O Vila Nova Goiano. Olha só, hein? Que coisa, hein? Tem colega nosso aqui. Tem gente que tem colega nosso aqui que o coração estará dividido. O Galo vai até o Paraná, o Cruzeiro vai a Goiás. Isso. E é interessante porque o Vila Nova de Goiás, o Cruzeiro e Vila Nova, eles já decidiram uma Copa Centro-Oeste. Sim. 1999. O Vila Nova ganhou o torneio lá do Centro-Oeste, o Cruzeiro ganhou uma Copa dos Campeões Mineiros, que foi com Atlético, Cruzeiro, América e Vila Nova, tá? E aí a Copa Centro-Oeste foi decidida entre Cruzeiro e Vila Nova, e o Cruzeiro foi campeão dessa Copa Centro-Oeste de 1999 em cima do Vila Nova. Apesar de estar no Sudeste, é mais um dos títulos que estão aí na galeria do Cruzeiro, né? Da Copa Centro-Oeste. Faltam 4 confrontos, vamos lá. Saiu a bolinha do Santos. O Santos vai encarar quem, Wellington Campos? CRB, o Clube de Regatas Brasil de Alagoas. Teremos Neymar em Alagoas. Teremos. Confronto de equipes praianas, né? O Galo da Pajuçara, que é o CRB, contra o Peixe, o time do Neymar. Mais um confronto aí da Copa do Brasil. Saudade, Maceió. Lugar bom, né? Nossa Senhora. Meu pai do céu, que lugar bacana que é Maceió. Mais um confronto aí, Simões. O Peixe contra o Galo da Pajuçara, o CRB. Exato. 2 times que se enfrentaram no passado na Série B, né? É verdade. Sim, bem lembrado. Aí um detalhe, falando desse adversário da Raposa, o Vila Nova de Goiás, que não joga a Série A do Brasileiro desde 85. E é o atual campeão goiano. Próximo confronto, saiu a bolinha do Corinthians, né, Wellington? Isso, e vai pegar o Novo Horizontino, bom time do Novo Horizontino, aí, hein? Simões, ó. Simões falou que o Novo Horizontino era pra abrir o olho também, né? Sim, e aqui, se não me engano, eles se enfrentaram no Paulistão? Deixa eu lembrar os confrontos. Eu vou conferir aqui, mas eu tenho a impressão que eles se enfrentaram no nas quartas, né? E o Corinthians ganhou 3-1, se eu não estiver enganando. Lá em Itaquera. Deixa eu ver aqui. Tô buscando aqui o Campeonato Paulista, final, semifinal, quartas de final. Ah, não, foi São Paulo e Novo Horizontino. Corinthians enfrentou o Mirassol. Foi isso mesmo. Então, Corinthians contra o Novo Horizontino, confronto de paulistas. Esse foi o antepenúltimo. Tem mais bolinhas saindo por aí na sede da CBF. Diga lá, Wellington Campos. Bragantino e Criciúma. Bragantino e Criciúma, Simões. Isso, agora sobra um Grêmio e CSA, não é isso? Perfeito, mas eles vão conferir. Vai que saiu uma outra bolinha, vai dar mais. Aí tem que começar do zero, tem né? que começar tudo de novo, né? Deus não que pode. Bragantino contra o Criciúma, o Red Bull. Esse também é um confronto equilibrado, hein? Equilibrado. E assim, o Bragantino, que tem um aporte, né, de uma empresa do ramo de bebidas, que tem o name rights também do time. O Criciúma é um clube muito tradicional de Santa Catarina, mas lembrando que ano passado o Bragantino quase cai à segunda divisão, né? O Pedro Caixinha foi demitido, mas foi demitido depois que desmontaram o time todo do Bragantino, por isso essas dificuldades. E jogar no Heriberto Rios também não é nada fácil. Então, Red Bull Bragantino contra o Criciúma, o 15º confronto. E agora, né, pela lisura do processo, vai pintar a bolinha ali do Grêmio e também a bolinha do CSA, é o confronto que tá pendente aí. Vamos ao sorteio. Isso, deu certinho. Ah, que bom. Aqui, só lembrando, as datas desses confrontos, ainda vão sortear a manda de campo hoje ainda, né, Wellington? Vamos ter daqui a pouco
sorteio de mando de campo, porque ainda há pouco o Júlio Avelar explicou. Por exemplo, você tem Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Então, o Vasco jogando no Rio, o Fluminense... Não, o Flamengo joga fora. Não pode jogar no mesmo dia, nem o Botafogo, nem o Flamengo vai ter que jogar fora. Então, agora eles sobem e faz esse desenho aí da tabela básica. As datas básicas, 30 de abril e 21 de maio, minha gente. Daqui a pouco a gente volta com o sorteio do mando de campo, pode ser? Fechou, Wellington. Obrigadão. Vamos repassar então quais são os confrontos, claro, destacando os confrontos de Atlético e Cruzeiro, mas repassar quem ficou definido, quem pega quem nessa fase. Só destacando, o Alan, que é o seguinte, trazendo para nossa realidade aqui, né? No caso de Atlético e Cruzeiro, o sorteio de mando de campo é por quê? Tem um jogo de ida e um jogo de volta. Então, se o Atlético faz a ida em Belo Horizonte, o Cruzeiro automaticamente faz a volta em Belo Horizonte, faz a ida fora, entendeu? O mesmo se aplica a Grêmio e Internacional, tá? E aí, no caso do Rio, né? Que tem 4 clubes, e de São Paulo que tem 3, porque o Santos é da Baixada, né? No caso do Rio, aí eles fazem uma divisão lá, como são datas base, né? Esse 30 de abril e 21 de maio, o jogo pode ser terça, quarta ou quinta, eles geralmente colocam 2 numa ida e 2 na volta, entendeu? Sim. E aí eles sempre gostam de separar, tipo assim, Flamengo e Vasco, que é uma rivalidade mais forte, então eles costumam colocar... Desculpa, Vasco e Botafogo juntos, né? Então tem essa situação aí de confrontos. Vai ter muito disso, porque tem Fortaleza e Ceará, tem Grêmio e Inter, vai ter que fazer muita direção, vai ter que ter muita divisão aí. Vamos repassar então. Vamos repassar os confrontos. Confronto 1 da terceira fase da Copa do Brasil, Vasco da Gama contra o Operário de Ponta Grossa, o Operário do Paraná, Fluminense contra a Aparecidense de Goiás, Bahia contra o Paysandu. O Botafogo vai pegar o capital do Distrito Federal. Já o Internacional de Porto Alegre vai encarar o Maracanã. Fortaleza e Retrô, Atlético Paranaense contra o Brusque, Palmeiras contra o Ceará. Virando a página, o 9º confronto, Atlético e Maringá. Flamengo e Botafogo da Paraíba, São Paulo e Náutico. O Cruzeiro vai encarar o Vila Nova. Santos contra o CRB, Corinthians contra Novo Horizontino, Bragantino contra o Criciúma e o Grêmio que encara o CSA. Só lembrando que o Vila Nova de Goiás esteve no caminho do Cruzeiro na conquista da Tríplice Coroa de 2003 na Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu os 2 jogos, no Mineirão por 2-0 e lá em Goiânia por 2-1. Tá certo. Informações, curiosidades, histórico, e a gente vai seguir acompanhando. Daqui a pouco traz as informações também sobre esse mando de campo. Como é que vai ser então essa definição? Rafa